Boa noite a todos e a todas, paz e luz a todos nós, que nós possamos então estar todos assim, bem aptos, né, a meditarmos na lição de hoje, que é o orar e vigiar, trazido por Jesus. E essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, e está no versículo 41, quando ele diz para os apóstolos que vigiassem e orassem. Mas antes de tudo, no início desse capítulo, é bem interessante, porque é o momento que Jesus está se preparando para os momentos finais. Então ele faz a última ceia com os discípulos, ele passa as últimas orientações, ele procura confortar os discípulos nesse momento, e depois eles seguem juntos para o jardim do Getsemane, onde ele vai orar, porque ele sabia que momentos difíceis se aproximavam, né? E ele entra em oração e pede que eles fiquem vigiando e orando. E ele volta depois e vê que os discípulos estão dormindo, como todos nós fazemos, né? Jesus nos pede o tempo todo para que nós estejamos alertas, mas a gente sempre dorme. Nós nos esquecemos e dormimos. Na nossa falta de compreensão, falta de entendimento, nós ainda muitas vezes permanecemos dormindo. Mas agora a gente está buscando esse despertar, né? E quando Jesus vê que eles estão dormindo, ele diz para eles assim, pedir para que orassem e vigiassem para que não entreis em tentação, porque esse é o ponto máximo. Orar, vigiar, orar, para que nós não deixemos que as nossas más inclinações, porque isso são as tendências que nós possuímos. Nós só somos tentados naquilo que nós ainda não conseguimos transformar. Porque aquilo que não faz parte de nós não chama a nossa atenção, né? Vamos deixar de ser sair um pouco da filosofia, né? Deixar de ser um pouco filosófico, vamos dar um exemplo. Pega um balde de diamante e dá para um cavalo. O que vai acontecer? Nada, né? Agora dá um balde de milho. A gente vê a diferença. Ele é tentado naquilo que chama a atenção dele. Agora vamos fazer o inverso. Pega uma pessoa bastante materialista. Não vale lembrar de Brasília, tá, gente? Uma pessoa bem materialista. Dá um balde de milho. O que vai acontecer? Agora dá um balde de diamante. Então é bem isso. Nós somos tentados naquilo que nós ainda não transformamos. E quando Jesus passa isso, ele diz para os discípulos, olha, porque na verdade o Espírito está pronto. Muitas vezes nós temos o fortalecimento espiritual, mas ele complementa, mas a carne é fraca. Todos nós encarnados, nós passamos por dificuldades que muitas vezes nós caímos. Por mais preparação espiritual que a gente possa ter, existem coisas que nos derrubam, existem coisas que nos colocam à prova. Então, quando ele diz vigiar e orar, vigiar quem? O outro, vigiar a nós mesmos, né? E essa expressão orar e vigiar, ensinada por Jesus, ela é extremamente atual, principalmente nos dias como hoje, talvez até especialmente, né, porque nós estamos próximos do Carnaval. Não que seja errado participar, mas nós sabemos que todos os tipos de excesso acontecem nesses dias, não é verdade? Então, a gente percebe que muitos religiosos entram em retiro, muitos se preparam para passar esse momento. Por quê? Nós sabemos que os desvarios acontecem aos montes. Então são excessos de todo tipo, de toda ordem. E quando isso acontece, a psicosfera do nosso país, porque a gente forma, nós somos um todo, né, gente? O país ele não está desgrudado dos outros, o planeta todo é uma coisa só, acaba afetando a psicosfera do planeta. Então esse vigiar e orar é importante principalmente nesses dias, nesses períodos que nós vamos viver, que as emoções se intensificam,
Os estímulos se multiplicam, muitas vezes as escolhas não são as adequadas. E sabemos que as nossas escolhas têm um peso espiritual muito grande. Ninguém está dizendo que não se possa participar das festividades, mas é como nós vamos participar. Então, quando se fala vigiar e orar, é nesse sentido, né? Então, a visão espírita, para esse convite, esse chamamento, não é ao isolamento. Ninguém está pedindo para ninguém se isolar, mas também não é uma condenação à festa, tá, gente? O Espiritismo não proíbe nada, mas orienta. Traz as orientações para que cada um possa fazer as suas próprias escolhas. Mas o que o Espiritismo alerta a nós é ao equilíbrio. Seja o que a gente vá fazer, que seja com equilíbrio, que seja com consciência, com responsabilidade e moralidade. Então nós podemos participar de qualquer coisa, seja de uma festa, seja de ir num final de campeonato, seja o que for, desde que nós tenhamos a nossa consciência tranquila, não tem problema nenhum. Então o equilíbrio é fundamental, mas nós precisamos ter responsabilidade sobre os nossos atos, sobre o que nós fazemos. É fundamental que a gente preste atenção nisso, né? Então, quando se fala orar, seja agora, na época que nós vamos vivenciar, que nós vamos viver nos próximos dias, seja em qualquer época, o que significa orar? Quando os espíritos falam com Kardec pergunta, né, o que é orar, os espíritos falam, primeiramente, é pensar em Deus. Essa é a oração, né, aquilo que nos aproxima. Depois eles falam, pensa em Deus, vamos nos aproximar de Deus e depois entrar em comunicação com Deus. Então são três orientações para nós: pensar em Deus, aproximar-se de Deus e entrar em comunicação com Deus. Então orar é comunicar-se, é conectar-se a Deus, é elevar o pensamento, né? Buscar amparo, também buscar lucidez. Por isso que nós estamos numa casa espírita, onde o estudo, as orientações, ninguém joga nada na cabeça da pessoa para que ela possa absorver aquilo, mas tudo tem uma explicação. Então o Espiritismo vai mostrando para nós, passo a passo, o que significa tudo isso. E dessa maneira, nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, desenvolvendo a nossa lucidez. E aí sim, nós vamos fazendo escolhas melhores. Não precisamos nos isolar do mundo, mas a nossa presença no mundo é uma presença para que faça diferença também. Nós precisamos entender isso. Porque se cada um falar, eu não vou fazer nada pelo outro, cada um que passa por si, então vai ficar um Deus nos acuda, né? É claro, todos nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, nós não temos controle sobre os outros. A única pessoa pela qual nós temos controle somos nós mesmos. Mas os nossos exemplos, eles calam muito forte aonde quer que a gente se encontre. Então, a maneira como nós levamos a nossa vida, como nós vivenciamos o nosso dia a dia, isso faz toda a diferença, né? Então, buscando essa lucidez. E durante qualquer época do ano, seja qualquer festa for, a prece, ela fortalece os nossos impulsos descontrolados. Quem não os tem, né? Quantas vezes nós descontrolamos, quantas vezes nós falamos coisas que não deveríamos, quantas vezes nós temos atitude que não deveríamos. E a prece, ela nos ajuda a lutar contra esses impulsos que nós ainda temos. A prece também harmoniza sentimentos. Quantas vezes a gente está naquele turbilhão de energias, o pensamento descontrolado, né? O sentimento vai a mil, a prece também ajuda, também harmoniza nesse sentido. A prece também nos ajuda a nos manter em sintonia com espíritos bons. Porque, gente, sintonia com espírito de porco a gente tem o tempo todo. Não precisa orar. O tempo todo eles estão conosco. Agora, quando nós nos propomos a buscar boas companhias, então nós vamos ter a assistência de espíritos bons que vão nos orientar, né?
E também que a gente possa buscar escolhas saudáveis. Saudáveis não somente no sentido físico, mas saudáveis espiritualmente falando, mentalmente falando, emocionalmente falando. Porque nós somos um conjunto, né, de coisas, é emocional, é mental, é físico. Juntando tudo isso somos nós. Esse é o nosso mundo. Então que a gente possa buscar formas, maneiras de harmonizar tudo isso. Lembrando sempre, né, gente, que não é apenas rezar com palavras. Porque não adianta nada rezar o Pai Nosso 10 vezes por dia se está pensando em outra coisa, né? Mas manter o coração em vibração elevada. Quando nós oramos, pode ser 2, 3 palavras. É só um instantezinho, uma mentalização. Eu não preciso muitas vezes nem falar nada. Eu me lembro muito da Madre Teresa de Calcutá, que uma vez perguntaram para ela: Madre, quando a senhora reza, o que a senhora fala para Deus? Ela falou assim: eu não falo nada, eu só escuto. Aí o repórter perguntou: e ele, o que ele te fala? Ele também não fala nada, ele só escuta. Sabe, é pai e filho, é comunhão, é amparo, é sustentação, né? E mesmo em ambientes agitados, nós podemos fazer isso, nós podemos fazer esta peça. Aí eu falei de orar, mas o que significa vigiar? Observar. O que significa estar atento, espiar, né? Vigiar não é vigiar o outro, é observar a si mesmo. Como que estão os meus pensamentos? Porque muitas vezes vem pensamentos que nós não gostaríamos. Todos nós temos. E o que eu vou fazer? Eu acolho esse pensamento, mas eu não retenho. Porque não adianta ir contra, eu não quero esse pensamento. Ele veio, acolhe, deixa embora. Não segura, não retenha. Também vigiar os nossos desejos e palavras e atitudes. Muitas vezes, como eu disse, nós cometemos pensamentos negativos, desejos não tão bons, às vezes falamos palavras que não deveríamos, às vezes temos atitudes que não foram corretas, mas conscientização é tudo. Eu sei que aquilo não foi bom, então eu vou procurar me trabalhar para que aquilo não aconteça mais. Porque todos nós caímos, mas o importante é estar pronto para se levantar novamente, né? Tudo isso, como que eu faço? De que maneira que eu vou vencendo isso? Eu vou fazendo perguntas a mim mesma. Então, significa perguntar: isso me aproxima ou me afasta do bem? Esse pensamento, essa atitude, essa palavra, me aproxima ou me afasta do bem? Se me afasta do bem, eu vou procurar mudar. Eu vou transformar isso, né? Eu estou respeitando o meu corpo, estou respeitando o corpo do próximo. No meio de uma multidão, eu estou tomando cuidado para eu não me machucar? Eu estou tendo cuidado com o outro? A gente precisa pensar nisso, né? Outra coisa, eu estou agindo, né, com responsabilidade emocional? Como que está o meu trabalho? De que maneira que eu estou fazendo isso? Isso significa, gente, vigiar não é reprimir. Né? Eu não posso reprimir os meus sentimentos com violência, porque aquilo é ainda o que eu sou. Mas eu posso educar esses impulsos. Aí que reside a transformação verdadeira. Porque não adianta arrancar a força. Hoje eu não quero. Não vou falar mal de ninguém. Hoje a gente coloca água na boca e não fala mal. Daqui a pouco engoliu a água e fala de novo. Mas se a gente se educar, ver que aquilo não é legal, não é bom, nós deixamos de fazer. Isso é agora, são nos próximos dias que vai ter carnaval, isso é toda a nossa vida. É assim que o ser vai se transformando. Né? A gente estava vendo lá atrás, quando o seu Domingos estava lendo do Livro dos Espíritos, falando de mundos, né, de condições espirituais que são transitórias. Por que são transitórias? Porque nós somos recicláveis. Nós podemos transformar os nossos sentimentos, nos transformarmos como espíritos. Então, esses mundos são transitórios porque, uma vez a maioria da humanidade tendo esse entendimento, essa compreensão, esse mundo deixa de ser esse mundo dolorido como é o nosso, de provas e expiações, e vai se transformar num mundo de regeneração, um mundo melhor para todos nós, né? Então, a gente precisa educar os nossos impulsos, as atitudes que nós ainda não achamos interessantes em nós.
Outra coisa importante é ter liberdade, mas liberdade com responsabilidade. Porque todos nós queremos ser livres. E liberdade é fundamental. Porque a liberdade, ela nos proporciona nos elevar, buscar as nossas conquistas, né? Então o Espiritismo, ele reconhece o livre-arbítrio, mas ele ensina que toda escolha gera consequências. Então assim, se eu plantei arroz, eu não vou colher feijão, né, gente? Eu vou colher exatamente aquilo que eu plantei, porque a lei divina é lei de responsabilização. Não é que Deus está aqui chicoteando ninguém, castigando ninguém. Existem leis universais. E se nós nos afastamos dessas leis, nós vamos sofrer as consequências. Então, a liberdade de fazer ou não fazer é nossa. É o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha. Mas de que maneira que eu vou vivenciar tudo isso, né? Então, para que a gente possa ter alegria, e a alegria é fundamental. Todos nós queremos ser felizes, né? Apesar de que nós não temos a felicidade completa, porque essa felicidade completa é de espírito puro, porque não tem mais nenhuma dívida com ninguém, não prejudica mais ninguém, só faz o bem. Então esses vivem a felicidade eterna porque já venceram todas as dificuldades que nós estamos passando ainda. Mas nós podemos ter um certo tipo de alegria. E a alegria nossa é aquela que não humilha o outro e não humilha a si mesmo. Porque muitas vezes nós não humilhamos a outra pessoa, mas nós nos colocamos de tal maneira, nos humilhamos tanto que a gente vai diminuindo cada vez mais e mais. Então eu desejo para o outro o que eu desejo para mim. Tá? Outra coisa também, a verdadeira alegria não violenta nada, porque não impõe, não obriga, não obrigo nem o outro, não obrigo a mim. E também ela não degrada, ela não mexe com o estímulo, o autoconhecimento da pessoa, a autoestima da pessoa. Ela não mexe com nada disso. E também não deixa culpa. Se eu estou alegre, eu não vou me sentir culpada pelo que eu fiz, né? E nem vai ficar no vazio depois daquilo que aconteceu. Por quê? Porque eu busquei a alegria, eu busquei o entretenimento de maneira equilibrada, com responsabilidade, sabendo exatamente o que eu estou fazendo. E isso não deixa vazio no coração, muito pelo contrário, isso preenche, isso traz alegria, traz felicidade para todos nós. Então, vamos pensar que quando a diversão gera sofrimento posterior, sofrimento depois, algo saiu do eixo, né? Como diz a meninada aí, algo deu ruim, alguma coisa deu ruim, não deu certo, alguma coisa aconteceu. Então, vamos de novo, nós temos raciocínio lógico, nós temos como nos avaliar, nós temos como buscar maneiras de compreender que aquilo que eu fiz não estava correto. Mas eu não vou ficar me culpando, me chicoteando. Eu vou dizer, eu errei por ignorância, mas agora eu já sei que não está certo, eu vou mudar as minhas atitudes. Eu vou fazer de uma maneira diferente, tá? E existem alternativas conscientes para tudo isso? Eu posso, com a consciência desperta, conscientemente, buscar alternativas? Para quem deseja viver qualquer período, mas principalmente esse agora que vai começar de maneira mais equilibrada, o que nós podemos fazer? Nós precisamos de momentos de oração. Oração. Mas nós precisamos também de leituras edificantes. Sabe? Um bom livro. Não tem que ser necessariamente livro espírita, gente. Tem tanto livro bom por aí, tanto livro de autoajuda, que fazem muito bem. Outra coisa, confraternizações saudáveis. Com quem que eu estou confraternizando? Se eu estou me juntando com pessoas, não significa que eu não possa acolher todas as pessoas, tá, gente? O acolhimento é importante, mas eu não preciso conviver com pessoas que têm atitudes que não são boas. Então, essas confraternizações devem ser saudáveis. Outra coisa, descansar o corpo, descansar a mente.
e ter atividades solidárias. Já procuraram fazer o bem a alguém? Já procuraram ir numa instituição e acolher as pessoas? Então, para nós refletirmos agora, finalmente, não se trata de fugir, né? Não é fuga da vida, mas é viver a vida com consciência espiritual, desenvolvendo o que nós temos de melhor. Em síntese, orar para manter a sintonia com o alto. Prece, gente, mas não precisa ser decorada. É o sentimento elevado, né? Vigiar, olhar para si mesmo, para não se perder. Não é o outro, é a mim mesma, para que não se perca a si mesmo. Assim, em meio a qualquer festividade, nós podemos seguir cultivando sempre a paz interior, cultivando dignidade, cultivando amor. A escolha é nossa. Vamos refletir sobre isso? Pensar bem? É um convite, tá?